Oi, querido, tudo bem? Vamos lá então para a sua dúvida. O que é função? Bom, essa matéria que passaram para vocês é para você decidir se um conjunto aqui é função ou não, tá? E também vai trabalhar o que é o conjunto domínio, contradomínio e imagem da função. É bem facinho isso daqui. Então, ó, preste atenção. Aqui ele fala assim, ó, no seu texto. O que é função? Então, aqui, dados dois conjuntos não vazios, A e B. O que é conjunto não vazio? Que tem elementos dentro dele, né? Uma função f de A em B, o que é uma função f de A em B? Eu tenho o conjunto A, que no caso aqui é esse primeiro conjunto, tá? E tenho o conjunto B. E a minha ligação, ela sai de A e vai para B. Porque tem diferente, se for uma função de B em A ou uma função de A em B, tá? Então, isso é importante. É uma informação importante. Então, é uma função que sai do conjunto A e tem relação com o conjunto B, tá? Então, é uma regra que indica como associar cada elemento X pertencente ao conjunto A, então, cada elemento desse conjunto, a um único elemento Y em B, tá? Então, o que significa isso, Mateus? Ó, então, aqui ele fala assim, ó, nesse caso, escrevemos F de função, A setinha para B. Então, é a função de A em B, tá? Para denotar essa função. Então, olha só, tem aqui, considere os conjuntos A e B, abaixo. Então, vejamos se em cada caso a relação entre eles é função. Então, é para você verificar se isso aqui representa ou não uma função, porque não basta você montar dois conjuntos e você colocar valores e colocar setinhas e dizer que é função, tá? Não, tem uma regra. Então, como que funciona? Eu tenho aqui o conjunto A, formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5, tá? E o conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, cada elemento do conjunto A, ele tem um único correspondente no conjunto B, tá? Então, o elemento 2, ele só pode ter um correspondente em B. Eu não posso, por exemplo, sair com duas setas do 2 para os números do B. Não pode. É um só, tá? E todos os elementos do A têm que ter relação com elementos do B. Então, por exemplo, no conjunto A, eu não posso deixar número sobrando sem ter relação nenhuma com o conjunto B. Então, se sobrar elemento aqui que não está ligado, eu digo que não é função, tá? De A em B. Se sobrar elemento em B, pode? Pode. Em B, pode. Então, se a função é de A em B pode sobrar elemento sem relação nenhuma, sem estar ligado à seta. Mas em A, não pode. E os elementos de A é só uma seta para cada elemento, tá? Nos elementos de B, ele pode receber duas setas, que vai ter o exemplo ali embaixo. Então, ó, vamos por partes. Na letra A, cada elemento do conjunto A está ligado com apenas um correspondente em B? Sim. Todos os elementos do conjunto A têm um correspondente em B? Sim. Nota que no conjunto B, o 4 está sobrando sem seta nenhuma. Ó. O 4 não está ligado, mas pode. No B pode sobrar, no A não pode. Então, eu digo que isso é função, tá? É uma função de A em B. Então, ó, veja que todo elemento de A está associado a um único elemento em B. Logo, a relação entre os dois conjuntos é uma função, tá? Então, olhou, todos os elementos do A, que é da onde parte a minha seta, tem ligação com os elementos do B? Tem. Então, e é um só elemento em B? É. Então, é função. Nesse caso aqui de baixo, olha só, nesse item B aqui, os elementos do conjunto A, 0, 1, 2, 3. Os elementos do conjunto B,
0, 1 e 3, né? Tá meio borradinho aqui pra mim, eu não consigo enxergar direito que número é. Bom, aqui no conjunto A, perceba que o 0 não tem seta para ele. Então, aqui não é função. Por quê? Porque o A é a origem, é da onde parte a minha relação. A origem não pode ficar sem nenhuma seta, tá? Então, se ele não tem relação, o 0 não tem relação com nenhum elemento do conjunto B, tá sobrando em A. Então, não é função, não pode sobrar em A. Diferente aqui de cima, em B pode sobrar elemento, tá? Mas em A, que é o conjunto origem de onde vai partir a minha função, não pode sobrar elemento. Então, sobrou aqui, não é função, tá? Não é função de A em B. Mas, presta atenção, Matheus, que eu falei que a gente que há uma importância muito grande eu falar função de A em B ou função de B em A. Se a minha função fosse de B para A, então fosse partir do B para o A, aí seria função, porque olha só, aí o meu ponto de origem seria o B, todos têm elementos ligados em A. Então, aí sim, mas não, a minha função é de A em B, então ele vai partir do A para o B. Então, não é função porque está sobrando elemento no A, tá? Aí, aqui embaixo, eu tenho mais uma importante informação. Ó, nesse item C, veja que eu tenho 0, não sei que número é aqui, tá? Acho que é 4 e 3, sei lá, não estou enxergando, mas não importa. Olha, o 0 tem uma ligação em B. O 4, ele tá ligado lá em 2 elementos do B, olha. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, nesse caso, não é função. Por quê? Porque o 4, ele tem relação com 2 elementos de B. Isso não pode acontecer, tá? Poderia acontecer numa situação contrária assim, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para você. Então, vamos supor que eu tenha um conjunto aqui. Um conjunto A. Então, aqui eu tenho um conjunto A. 1, 2 e 3. E eu tenho aqui um conjunto B. Vamos pôr aqui 5, 10 e 15. E eu quero a minha função de A em B, tá? Então, a minha função é f de A em B. Então, ela parte do A para o B, tá? Então, vamos supor que eu tenha isso aqui, ó, o 1... ele tá ligado no 5. Ah, meu celular tocando. O 1 tá ligado no 5. O 2 tá ligado no 10. E o 3 tá ligado no 10. Então, olha só. É diferente disso que tá acontecendo aqui. Aqui, o meu 4, ele tem 2 ligações, olha, com 2 números diferentes. Então, parte do A, 2 ligações de um mesmo número. Isso não pode acontecer. Então, aqui não é função. Nesse caso que eu estou explicando para você, cada elemento do conjunto A tem um único correspondente em B. Então, o 1 está ligado no 5, o 2 está ligado só no 10 e o 3 está ligado só no 10. Cada um tem apenas um correspondente em B. Mas no B, o 10 está recebendo ligação do 2 e do 3. Isso pode, tá? Então, ele pode acontecer isso. O que não pode é um elemento do A estar ligado com 2 de B. Não pode. Mas nesse caso aqui pode, tá? Eu até brinco quando eu estou ensinando isso daqui para os alunos, eu falo assim, que um filho não pode ter 2 mães, tá? Mas uma mãe, que aqui está representado como a mãe,
uma mãe pode ter mais de um filho. Ó. Então, a mesma mãe, ela tem mais de um filho. Agora, um filho não tem como nascer de duas mães, né? Eu brinco assim. Então, um filho não nasce de duas mães, né? Mas uma mãe gera mais de um filho. Então, eu brinco assim com os alunos para eles entenderem, tá? Então, nesse caso aqui, pode acontecer. O B, ele pode receber, um elemento de B pode receber ligação de mais de um elemento do A. É função, tá? E pode sobrar elemento em B. Olha aqui, pode sobrar. Então, é função. Aqui no A não pode sobrar. Existe algum filho que nasceu ao léu sem mãe? Não, só aquele que é gerado no laboratório, né? Mas aquele também precisou de algumas partes da mãe para ser gerado, tá bom? Então, deixa eu soltar essa caneta, senão eu não consigo correr com minha tela. Bom, sai canetinha da minha mão. Aí. Agora, eu preciso apagar isso aqui. Espera aí, Matheus, que eu vou ter que pegar a minha borracha. Eu não lembro qual que é a borracha aqui. Lápis, destacar, texto, elipse, retângulo. Aqui não tem borracha. Vamos aí, não dá risada não, tá? Que esse negócio aqui é novo pra mim. Agora eu rabisquei tudo aqui e não sei apagar essa porcaria aqui com esse. Vamos lá, que nós vamos apagar. De algum jeito nós vamos apagar isso. Só um minutinho. Achei a borracha estava lá no canto, por isso não estava vendo ela. Bom, aí então, o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui de baixo, olha. Bom, aqui, ó, ele tá falando assim, domínio contra domínio imagem da função, tá? Então, o conjunto A é chamado de domínio da função. Então, aquele conjunto, que é o primeiro, da onde parte a minha relação, é o domínio. Todos os elementos dele são chamados de domínio, tá? Então, o conjunto A é o domínio, e é representado assim, ó, tá? Domínio de F, ou D, entre parênteses, F. O conjunto B, que é o segundo conjunto, é chamado de contradomínio. E a imagem são os elementos de B que tem relação com A. Então, olha aqui, nesse caso. Aqui eu tenho o domínio, que é o meu conjunto A. Olha, aqui é o domínio, tá? Então, qual é o domínio dessa função? 1, 4 e 7, tá? Então, aí eu coloco assim, o domínio da função é o 1, 4 e 7, tá? Conjunto domínio, 1, 4 e 7, todos os elementos do A. Contradomínio, todos os elementos do conjunto B. Então, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12. Esse, ó, é o contradomínio, todos do B. Imagem, somente os elementos de B que estão ligados em A. Então, os que sobraram, que não está ligado, não é a imagem do conjunto, tá? Acho que deu para entender, né? Então, domínio seria 1, 4, 7. Contradomínio, todos, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12. E imagem, só esses daqui, 6, 9, 12, tá? Então, olha só. Nesse aqui, se fosse função, se eu não tivesse, porque aqui não é função, mas vamos supor que fosse, que aqui eu não tivesse duas setas. Então, qual seria o domínio? Esses elementos aqui. O contradomínio, todos esses elementos de B.
E imagem, somente os que estão ligados. Esse que está sobrando aqui sem ligação não faz parte da imagem, tá? A mesma coisa aqui, ó, no A. Aqui é função. Então, aqui, qual que é o meu domínio? Qual é o domínio da minha função? Domínio da minha função é os elementos do conjunto A. Então, todos esses elementos são domínio, tá? E o contradomínio? Todos os elementos do conjunto B. E qual é a minha imagem? A imagem são só os elementos que estão ligados em A. Esse aqui não é imagem, tá? Ele faz parte do contradomínio, mas ele não é imagem. Então, esse é o meu domínio, tá? Domínio da função, ó. Esse elemento, esse conjunto todo aqui é o contradomínio da minha função, tá bom? E aqui eu tenho, onde eu fiz esse retângulo, a imagem da função. Então, aqui é a imagem, tá? Imagem da função. Tudo bem? Espero ter te ajudado, tá? Beijinho, qualquer coisa manda mensagem pra tia. Tchau.